aula anda bem mais veloz do que um número maior de alunos. Mas, vamos lá. Bom, como vocês devem ter visto, claro, estão acompanhando as aulas, né? A gente vai trabalhar o texto dissertativo na nossa avaliação bimestral, tá certo? Então, uma pergunta. Vocês, no caso, eu nem sei se já está disponível. Provavelmente deve estar. O roteiro das provas já está disponível para vocês? Acho que não. Entrou mais alguém? Entrou Maria Isabel. Gente, eu estou tentando acessar aqui os dados da sala, mas sinceramente não estou conseguindo. A própria Google não está me dando permissão. Tá super estranho. Bom, de qualquer maneira, vamos conversar aqui o seguinte. Uma coisa de interesse de todo mundo. Como vocês devem saber, né, a nota do quarto bimestre vai se dar no livro didático, certo? O nosso livro de produção está concluído. Então, eu presumo que todo mundo já tenha enviado as suas atividades. Ou melhor, tanto já tenha enviado, certo? Como também já tenha colocado tudo em dias no livro. Porque para que você tenha uma nota satisfatória, é bem interessante que você tenha todas as atividades feitas. Falando do livro de produção, como eu já falei, eu acredito que esteja tudo ok. Mas em relação aos outros livros, como História e Geografia, por exemplo, eu sei que tem muita gente com muita pendência, certo? Então, assim, a sugestão que eu dou para vocês é que todo mundo, todos vocês façam a as atividades que estão faltando, tá bem? Para que vocês tenham uma boa nota
dessas notas que vão vir do livro, tá bem? Porque é a nota do período que vai se dar pelo livro didático. Eu não sei se vocês viram, mas ontem, né, dia 8, eu coloquei aquele documento que tem um resumo das 5 competências de redação que a gente vai utilizar, né, para corrigir a prova. E, claro, é uma orientação do que você deve fazer e do que, consequentemente, você não deve fazer, tá bem? Olá, Stephanie, boa tarde. Então, vamos lá. Eu separei 3 gêneros que a gente vai trabalhar essa semana e também na próxima. 3 gêneros, não, me perdoe, 3 temas, porque aconteceu de as provas de vocês terem sido prorrogadas, não mais para a próxima semana do dia 13 até o dia 19, né? Seria 13, 14, 15, 16 e 19. Agora vão ser do dia 19 até o dia 23, tá certo? Então vai ter um certo tempo a mais para a gente trabalhar essas outras atividades, tá ok? Sobre os temas que eu separei, basicamente são 3, e dos 3 eu vou escolher especificamente um, tá bem? Também tive não vou dizer sabedoria, né? Mas eu fiz com que esse conteúdo ele conversasse um pouquinho com o conteúdo das outras disciplinas, de História e Geografia. Engraçado, cadê? Tá bom. Vou colocar logo aqui a presença de vocês. Isabelle Almeida, Lívia, Letícia, quem mais? Maria Isabelle e a Stephanie. Pronto, só vocês que são presentes. Bom, vamos lá. O primeiro tema vai falar um pouco sobre a exploração trabalhista na sociedade moderna e, claro, só lembrando, vamos nos referir ao Brasil, certo? O tema da redação que vocês vão encontrar daqui a 2 anos, né? 9º ano e 1º ano do ensino médio, claro, as coisas já vão ter melhorado bastante e vocês já vão estar no ensino médio, claro que sim. O tema vai se prender ao limite territorial do Brasil. Ah, professor, mas eu já vi uns temas que falavam de outros países também, mas falava de outros países em relação ao Brasil. Como, por exemplo, em 2012, o tema falava sobre o movimento migratório do Haiti em relação ao Brasil. Ah, então tem a ver com o Brasil, é claro. Sobre exploração trabalhista na sociedade moderna, por exemplo, em história a gente vê me enrolei, aliás. A gente vê a exploração do trabalho permeando várias épocas do nosso Brasil, inclusive nos dias de hoje. Então, vamos lá. Não apenas por ser algo do nosso cotidiano, certo? Mas ainda pensando em como a pandemia da Covid-19 abalou a nossa sociedade e nos fez repensar, por exemplo, no nosso modo de vida. Coloca a presença do anjo. No nosso modo de vida no sentido trabalhista, por exemplo. Falando dos entregadores de comida, né, que mantiveram uma rotina de trabalho bem maior do que a rotina de trabalho habitual. E eu sei exatamente o que é esse tipo de trabalho, de ambiente. A Larissa não está participando porque ela teve uns probleminhas. Tá bem. Cadê a Yasmin aqui na conversa? Ah, tá aqui.
esse tipo de trabalho, de estabelecimento de trabalho com comida, é sempre um trabalho bem explorador, certo? Principalmente durante a pandemia da Covid-19. Ah, professor, todo mundo explora? Não, não. Não é todo mundo que explora, mas quase todos os empregos, para não dizer todos, né, todos os empregos do setor terciário da economia têm uns lados que são explorados. No setor terciário, a gente entende que é o comércio e a comércio, no caso, o serviço de vendas de bens e de venda de serviços. Minha tia, no caso, acho que minha tia trabalhou mais na quarentena e, consequentemente, eu também, porque eu ajudo ela. Sim, claro, é um trabalho digno como qualquer outro trabalho, trabalho lícito, né? A gente está falando aqui da exploração desse trabalho, porque a gente sabe que muitos restaurantes, por exemplo, exploram demais os seus colaboradores, certo? Com fechamento, por exemplo, né? Falando dos entregadores de comida, o fechamento físico, o cerceamento do atendimento presencial, a opção de entrega de comida, no caso, passou a ser a única opção para aquelas pessoas que não queriam fazer a comida, né? Ou porque simplesmente não queria, ou porque o tempo não lhe permitia. Por exemplo, tem professores, por exemplo, tem uma carga horária muito alta e a pessoa mora sozinha e não dá tempo de fazer comida, às vezes, a opção que tem é pedir comida, claro. E, obviamente, é bem óbvio isso aqui, tá? A maioria dos entregadores trabalha sem nenhum vínculo empregatício oficial, certo? Sem contrato, sem carteira assinada. É só aquele aperto de mãos e beleza, está contratado. Ou seja, a pessoa não vai ter assistência trabalhista de... Isso aqui vai ser um pouquinho redundante que eu vou falar. Você não vai ter assistência de nenhuma lei do trabalho. Não vai receber hora extra, não vai receber adicional noturno, não vai receber nada. Vai receber só o que está dentro do contrato, dentro do que foi acordado entre o patrão e o funcionário. Isso faz com que o seu horário, né, seja meio que aceito da maneira que melhor convier, da maneira mais conveniente, né, para as empresas e não para essa pessoa. Porque, querendo ou não, a pessoa precisa trabalhar, né? Assim como também alguns outros casos, como por exemplo os motoristas de aplicativo, assim como também, deixe-me ver, como é o caso de alguns profissionais da construção civil e etc. A gente encontra vários casos em que ocorre essa exploração do trabalho, certo? Até porque, em contrapartida aos horários mais flexíveis, certo? Os horários onde você trabalha para você, você é o seu patrão, você faz a sua renda, né? Na verdade, no Brasil, esse tipo de discurso, você trabalha sozinho, você trabalha para você, você faz a sua renda, é uma romantização da falta de emprego, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. E claro que aqui não é nada além da realidade, tá? O que eu vou falar, a pessoa é um taxista, pronto. Ela trabalha para ela faz a renda dela. Mas será que ela não seria mais feliz financeiramente? Não seria melhor realizada com um emprego mais estabilizado, por exemplo, um concurso público para um agente administrativo? Certo? Esse tipo de discurso, realmente algumas pessoas gostam de trabalhar para si e às vezes não gostam de ter um patrão para estar lhe dando ordens, certo? Mas na maioria das vezes, isso é apenas uma romantização do que o objetivo sai por causa da maldita galinha. Tá quebrando tudo aqui. Essa é novidade. Mas vamos lá.
são a romantização do desemprego no Brasil, certo? Tudo, ela ainda está aqui, Yasmin? Tudo bem, Yasmin. Galinhazinha danada, né? No caso, em contrapartida aos horários mais flexíveis, horário faça você mesmo, a sua renda, esses, esses trabalhadores, certo? Que também não possuem nenhum tipo de assistência e trabalham, em muitos casos, em situações precárias. E isso, provavelmente, né, com essa conversa aqui, por exemplo, talvez nos leve a refletir se esse tipo de emprego mais flexível entre aspas, tá? Pode ser considerado ou não uma forma de exploração da mão de obra. Ou se, ao contrário, é melhor para os trabalhadores. Esse tipo de emprego, ou melhor, esse tipo de empreendimento, onde você trabalha para você, ele não seria uma exploração da sua mão de obra para o Estado? Você paga impostos, né? Então, esse tipo de emprego sem vínculo, aliás, esse tipo de trabalho sem vínculo empregatício, você trabalhando para você, fazendo a sua renda, não seria uma exploração do trabalho por conta da ausência de vagas de emprego, certo? É importante que a gente reflita nisso. Mas, professor, tem emprego para professor, por exemplo, é um dos empregos que mais tem carência no mercado. Sempre está faltando professor. Tá, certo, beleza. Mas aí, para ser professor, você precisa ter um concurso, olha. Você precisa ter um curso de nível superior. E aí, o sistema de educação no Brasil, ele é favorável para que todo mundo entre num curso de nível superior? Ou o sistema é muito bem articulado e ele meio que atrapalha, às vezes, as pessoas de entrarem num curso de nível superior na faculdade? Porque essas pessoas não tiveram uma boa educação no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio, não tiveram incentivo por programas do governo, ou, no pior dos casos, tiveram que abandonar a escola para trabalhar. Tem um monte de questões aqui para a gente avaliar, nesse caso aqui, certo? Da exploração do trabalho. Na verdade, o trabalhador que está sendo explorado, ele é o produto, certo? O trabalhador explorado é o produto de um processo. Esse processo foi bem longo durante toda a vida desse trabalhador, certo? Trabalhador explorado, aquele pedreiro que está com as costas doendo, já está corcunda, ele é o produto de um processo, certo? Um processo que foi se dando ao longo da vida dele. Vocês podem até colocar isso na redação de vocês. Ah, esse é o tema, professor? Não, mas e se for? Ele é bem interessante, tá? Até porque no oitavo ano você já tem uma maturidade para entender sobre essas questões com uma delicadeza maior da nossa sociedade. Outro tema que é que nem Natal. A gente, é uma certeza. Né? Natal é uma certeza que vai ter no final do ano, certo? Esse outro tema que é uma certeza que todo dia tem no jornal, que é a violência urbana no Brasil. Assim como o trabalhador explorado no Brasil, ele é produto de um processo, a violência, a marginalização, certo? No caso, o delinquente, ele também é produto de um processo. Ah, professor, é uma vítima da sociedade? Não, né? Depende de quem está olhando, certo? Mas isso aí não vai entrar em questão. A gente tem, falando sobre violência, né? A gente vai lembrar aqui de uma das competências mais importantes que a gente tem, né? No caso, a competência 3, certo?
e ela vai nos narrar sobre o seguinte, sobre interpretar, relacionar, organizar opiniões, fatos, aquele texto que você já sabe, em defesa de um ponto de vista. No caso, falando de violência urbana no Brasil, no caso, a competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar opiniões, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Só a competência já é quase uma redação. Bom, continuando. Sobre violência urbana no Brasil, você vai ter pesquisas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, você tem pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você tem dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e você tem jornal à torto e à direita, todo santo dia, para pesquisar dados sobre isso, certo? Por exemplo, em 2018, o IPEA no caso, o IPEA e o FBSP, no caso que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, formularam um Atlas da Violência, isso no ano de 2018, certo? E de acordo com esse Atlas, o Brasilzão tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior do que o continente europeu. Peraí, professor. Quer dizer que no Brasil, em 2018, foi constatado que morrem 30 vezes mais gente aqui por homicídio do que na Europa inteira. É isso. É isso. Houve uma época, meus queridos, não muito distante, tá? Há pouco tempo, que em um final de semana em Fortaleza se matava o equivalente a um ano de homicídios em Londres, certo? Um final de semana, sexta, sábado e domingo, morria em Fortaleza, para aquele lá, morria em Fortaleza o equivalente a 365 dias em Londres, certo? Daí você já começa a perceber, olha só, esse dado que eu trouxe aqui para vocês, ele é um dado comparativo, certo? Para você analisar a cultura, a legislação de cada país, a educação principalmente e outros fatores. E de acordo com a quantidade de assassinatos cometidos no país, né? E no caso ultrapassou os 60 mil mortos. É uma informação bem assustadora, né? E, infelizmente, não para por aí, né? Porque a gente poderia contar também em média, 35 mil mortos em acidentes de trânsito. Vamos fechar aqui os 40, né? Dar um desconto aqui só na maldade. Dá 100 mil mortos. Diga lá, Roger. O verbo está conjugado errado. Eu desenhava. Não, brincadeira, assim. O desenho. Eu tenho uma habilidade para desenho. O que era? E assim, como eu tenho uma carga horária lotadíssima, o tempo está bem, bem curto mesmo. Mas diga lá. Coloque aqui no chat que eu vejo depois. Continuando. Onde foi que eu parei, hein? 60 mil, nos mais de 60 mil assassinatos, com os 35 mil, em média, de mortes em acidentes de trânsito. Você tem um número assustador, certo? Então, a gente parar para calcular o número de mortos na última década, a gente tem 153 assassinatos no Brasil todo dia. 153 mortos, 153 casos de homicídio
A pessoa ter a intenção de tirar a vida do outro todo dia, 153 vezes. É muita coisa. Um dado realmente alarmante, certo? Daí, olha, eu já dei vários argumentos aqui para vocês. E, claro, eu vou colocar textos motivadores, mas, por favor, eu queria pedir que vocês não plagiassem, tá certo? Porque eu vou ter mecanismos para saber se você plagiou ou não. Porque o texto que você tirar da internet, meio que vai ser a mesma internet que eu vou pesquisar, tá bem? Sem falar que tem uns programas onde eu tiro, faço a leitura do texto de vocês, coloco lá e... Enfim, dá para saber de onde foi que tiraram. Ah, professor, mas tem coisas que eu, eu tenho que procurar uma inspiração para escrever. Aí é que tá, você pode procurar inspiração. Agora sim, recortar o texto da internet e jogar no seu texto, aí já é demais, certo? Você pode pegar aquele texto, aquela ideia e transformar num argumento seu. Aí já é melhor. Continuando. Vamos a alguns números ainda, certo? Sobre esse tipo de assassinato, no caso do crime de homicídio doloso. A maioria, a grande maioria desses assassinatos atingiu os homens, é claro, e homens jovens, certo? E também apontam uma desigualdade no Brasil, já que 71%, 71,5% das pessoas que sofrem morte violenta no Brasil são negras e pardas, certo? 71,5% das pessoas que morreram no Brasil, nesses dados dessa pesquisa de 2018, eram negras. Isso aponta diretamente para o racismo, que tanta gente tenta negar a todo custo. Claro que são resquícios do período colonial e do período do Brasil Império também. Assim como ocorre em vários outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, certo? Principalmente nos Estados do Sul, onde você tem o pessoal mais radical com entidades declaradas de ódio racial, como por exemplo o KKK. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar, né? O KKK é o Ku Klux, Ku Klux Klan, é isso aqui. Uma das entidades mais perigosas para pessoas negras nos Estados Unidos. Já cometeram vários tipos de atrocidades a pessoas de etnia negra, como, por exemplo, enforcamento, já queimaram gente viva em fogueira, são um bando de loucos. E nem me digam que é falta de Deus no coração, não, tá certo? Porque esse pessoal aí é extremamente religioso. E, mas só pode ser aquelas religiões doidas lá de outros países. Não, todos eles pendem para o cristianismo. A gente, aqui nessa disciplina, né? Eu lembro de ter falado sim. Não sei se outro professor falou também sobre o assunto. Bom, entendendo um pouquinho a gravidade da situação, aliás, eu ouvi falar que existem até hoje. Não. Romantizada demais, ô Letícia. Esse negócio de você colocar uma risada com kkk, você está fazendo referência a eles, não tem nada a ver, não. Isso é coisa de quem cria a teoria da conspiração. É bastante romantizada e a tal da hermenêutica é usada de acordo com o que convém para quem está defendendo ela. Por exemplo, a hermenêutica é o quê? É a habilidade de você interpretar textos religiosos. Como, por exemplo, em vários trechos ela apoia a escravidão, certo?
Só que quando você fala isso, a pessoa que vai defender esse livro diz que você não está interpretando direito. Você tem que ter hermenêutica. Em outros casos, não. Em outros casos, é exatamente tal qual como está lá. Então, não precisa de hermenêutica em outras situações, como, por exemplo, o caso de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia. Ah, você não tem hermenêutica, não entendeu o que é que o texto está querendo dizer. Ou, por exemplo, em alguns outros livros que dizem que se você usar 2 tipos de tecido diferente, como eu estou agora, tecido que eu não sei o que é, e de jeans, você vai para o inferno. Se você aparar os pelos da sua barba, você vai para o inferno. Se comer carne de porco, vai para o inferno também. Ah, mas está no Velho Testamento. O Velho Testamento já foi anulado quando Jesus Cristo veio à Terra. Mas lá no Velho Testamento também diz que se você tiver tatuagem, vai para o inferno. Mas essa parte da carne de porco não vale e essa parte da tatuagem vale, certo? Isso está na Bíblia, ô Yasmin. Isso está na Bíblia, tá? Mas assim, como eu sempre falo para vocês, aqui nós somos cientistas. Nessa aula somos cientistas das letras. Em história, nós somos historiadores. Em geografia, somos geógrafos. Certo? Somos cientistas aqui. Desprezando, deixando de lado as opiniões individuais de cada um. E, bom, falando do... Só para a gente encerrar, né? Pedir para vocês prepararem um repertório sobre esse assunto aqui também. E por último, mas não menos importante, certo? Claro que eu não poderia deixar de lado esse tema que até mesmo nós já vimos sobre ele, porém a gente está no final do ano, nós pensamos que iríamos retomar nossas aulas presenciais num certo momento e a gente sabe que esse ano não tem mais aula presencial, certo? Então, assim, foi um ano de muitas modificações, poucas pessoas estavam preparadas para dar uma aula assim, olha, online, né? Por receio de... Tinha gente que tinha medo até mesmo de a foto virar uma figurinha. Bom, eu tenho umas, sei lá, 30, 40 figurinhas minhas e os alunos fizeram. Eu não dei muita trela para isso. Mas tinha gente que não estava preparado para absolutamente nada, certo? Pois é, ô Stephanie, tem figurinha demais aqui, das caras e bocas que eu faço na aula. Tem figurinha, tipo, assim, que eu achei muito engraçado. Mas vamos lá. O terceiro tema que eu vou falar aqui para vocês é sobre os desafios da educação no Brasil na modalidade EAD, no ensino à distância. Tenho certeza que só com esse tema, desafios da educação no Brasil na modalidade EAD, pronto, vocês têm um livro para falar sobre o assunto. Porque é uma coisa que vocês estão vivendo, vocês estão vivenciando isso. Claro, não vamos direcionar um texto ácido, um texto crítico, pendendo muito para o lado de ser extremamente ruim. E nem pendendo para o lado de ser extremamente bom. Né? Tem suas vantagens e desvantagens. Quando você fala muito bem de um tema, ou muito mal, certo? Quando você é muito extremo, seu texto fica sem credibilidade, fica suspeito. Porque você é como se você estivesse falando de um tema que você realmente goste demais, só que você está atribuindo muita pessoalidade àquilo, ou de um tema que você deteste, e você também está atribuindo muita pessoalidade àquilo. Nossa, eu odeio esse tema, agora eu odeio EAD, agora é a minha chance, eu vou falar muito mal. E começa. Não, peraí. Você tem que ser científico, tá bem? Mostrar exatamente o que está acontecendo, o que está pegando ali, certo?
Por isso que eu separei esse tema aqui para vocês também. Inclusive, tem muitas chances de esse tema ser o tema do Enem desse ano, tá? Muitas, muitas chances mesmo. Embora é importante falar, o ensino à distância já vem sendo dado há bastante tempo no ensino superior, certo? Esqueci de pôr a presença do Roger, colocar logo antes que eu esqueça. Pronto. O ensino à distância já vem sendo trabalhado na educação superior, porém é importante que a gente lembre que a legislação da educação passou a permitir, por essa excepcionalidade, esse ano. A gente vem avançando bastante, a gente vem tendo alguns resultados, mas, claro, ainda existem algumas coisas para serem trabalhadas, certo? E claro que vocês vão falar, né, é interessante, falar desse EAD que chegou em 2020 meio que forçado por conta da quarentena, por conta da Covid-19. E aí a gente tem muitas coisas para falar. Bom, eu vou trazer alguns exemplos na próxima aula. E é isso. Nossa aula de hoje, a gente se vê na quarta aula com história, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Foi interessante, muito interessante, aliás. Vou ficando por aqui e a gente se vê daqui a algumas horinhas. Até mais, pessoal. Um abraço.